Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus. Ainda falando sobre simbologia, hoje nós vamos falar sobre a unção com óleo. Nós vemos aí que infelizmente existem muitos exageros, muito fanatismo com o uso do óleo, da unção, e que tem gente que prefere ignorar a prática bíblica da unção dos enfermos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu sou a missionária Edeise Carvalho Antunes, agradeço sua visualização, peço que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações do próximo vídeo. Nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus que está em Tiago 5,14, que diz: há entre vocês alguém doente? Que chame então os presbíteros da igreja, para que ele seja ungido, e orem por ele. Se houver pecados, lhe serão perdoados, e com a unção o enfermo sarará. Então a palavra de Deus, ela vem falando para nós assim: tem alguém doente? Primeiramente, chame quem? O presbítero. Chame a pessoa destinada para fazer isso. Vamos entender um pouquinho como surgiu essa prática da unção. No Antigo Testamento, nós encontramos o uso do óleo para ungir objetos. Era uma forma de consagrar os objetos que serviam de culto a Deus. Também a consagração dos sacerdotes. Tomava-se o azeite da unção e se derramava sobre a cabeça do sacerdote, das pessoas que seriam destinadas a fazer o serviço de Deus dentro do tabernáculo. Havia também a unção dos reis. Reis eram ungidos para serem aí aqueles que iriam conduzir o povo de Deus. Essa passagem que relata para nós sobre a unção do sacerdote, você vai encontrar em Êxodo 29:7. Havia também a unção dos profetas. O ofício do profeta era estabelecido pelo ato da unção. O profeta Isaías, no livro de Isaías, capítulo 61, ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e também para consolar a todos os que estão tristes. Então Isaías estava afirmando aí: olha, o Senhor me ungiu para fazer esse trabalho, para ser profeta, para falar aquilo que Deus me ordena. Contudo, hoje mudou. As pessoas, elas muitas vezes dão mais valor à unção com o óleo propriamente dito do que a fazer com que tenha a sua vida no altar, com que tenha uma conduta correta diante de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que guarda os mandamentos de Deus e obedecem, eles têm a bênção de Deus, as suas bênçãos os alcançarão. Essa passagem está lá no livro de Deuteronômio. Mas aquele que não obedece, que não guarda os mandamentos de Deus, que não procura observar e tem uma conduta de acordo com a palavra de Deus, as maldições também o alcançarão. Então não vai ser a unção com óleo que vai resolver o problema. Muitos entregam aí uma rosa ungida, um lenço ungido, um tijolo ungido, cimento ungido, vassoura ungida, tudo, unge-se tudo. Só que não querem fazer aí uma reflexão da sua vida, uma avaliação da sua vida e tirar fora aquilo que é desagradável a Deus para que possam ser abençoados, para que possam ser curados. Ainda a palavra de Deus fala no Velho Testamento de que forma que os homens de Deus faziam o azeite, confeccionavam o azeite. Deus deu a receita para Moisés, é uma curiosidade que eu gostaria de deixar aí para você meditar. Está em Êxodo 30, do versículo 23 ao versículo 25, e diz: tu, pois, toma para ti as principais especiarias, as mais puras,
mirra 500 siclos, canela aromática a metade, a saber 250 siclos, cálamo aromático 250 siclos, e de acácia 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 hin. Então Deus deu para ele e disse assim: disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista, e este será o azeite da santa unção. Então Deus deu até para eles a forma como eles fariam o azeite. Hoje em dia nós vemos que tem um óleo ungido, geralmente o pastor leva para o monte, ora, consagra, e aquele azeite ele fica reservado. Para quê? Para se ungir, consagrar uma pessoa que está passando para um determinado ministério. Ele tem aí um chamado de pastor, de presbítero, de missionário. É feita a unção com óleo. A unção com óleo também pode ser feita para consagrar aquilo que vai ser de uso exclusivo da casa de Deus e para os enfermos. Não é qualquer pessoa que vai pegar o óleo, como eu vejo aí muitas igrejas fazendo isso, dá-se um vidrinho do óleo ou vende-se um vidrinho do óleo, não sei como que funciona isso bem, mas eu já vi muitas igrejas, a pessoa leva o óleo para casa e unge parede, unge cadeira, unge cachorro, unge cama, unge porta. A unção é para os enfermos. A própria palavra de Deus diz: há alguém enfermo no meio de vós? Chama a pessoa apropriada, chama o líder, uma pessoa que tem uma conduta fiel a Deus. Vai até a pessoa, conversa com a pessoa, para que ela possa se abrir. De repente ela fez algum ato que abriu uma brecha aí, Satanás colocou uma enfermidade na vida dela. Se ela se sentir acusada, ela pode pedir perdão a Deus e ser ungida. Ou se for uma enfermidade que vem, que pode acometer, porque o sol e a lua se põem para todo mundo, a chuva vem para todo mundo, não é isso? De repente foi acometido de uma enfermidade, ele pode ser ungido. Se for da vontade de Deus, Deus vai curar. E se não for, ele vai levar para ele. Isso você pode ter certeza. Porque não vai ser o óleo da unção que vai fazer a obra. É a vontade de Deus que vai imperar. Isso é a primeira coisa que nós temos que entender. E ainda a palavra de Deus diz assim lá em 1 Timóteo 5:22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, e nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Tem pessoa que chega lá, ele quer apresentar que ele é o bambambam, que ele tem a unção de Deus, que ele põe a mão e cura, e sapateia, e dá 3 pulinhos, e tá tudo resolvido. Isso é pura preguiça de se ensinar a palavra de Deus na íntegra, como ela é realmente. E de ensinar ao povo qual é a conduta de um cristão. Então não imponhas as mãos precipitadamente em cima de alguém para você não ser condenado. Essa prática também condena. A palavra de Deus está falando: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos e nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. A palavra de Deus diz que os discípulos, isso está registrado em Marcos 6,13, eles expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleos e os curavam. Então ficou essa prática para quê? Para cura. Você não vai ungir endemoniado. Você não vai ungir uma cadeira. Vou ungir tudo dentro de casa. Aonde sentar vai ser abençoado. Mas a língua não está convertida. A mente não está convertida. As práticas continuam erradas. A palavra de Deus ainda fala para nós finalizarmos, em 1 João 2,20. Mas vocês têm uma unção que procede do santo, e a todos vocês vem o conhecimento. Então a unção deverá ser usada para casos extremos, de enfermidades graves, que realmente não é para uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha na unha, que a gente vai usar a unção com óleo. Não vamos banalizar, não vamos fazer como aquele paralítico do tanque de Betesda, que nós falamos no vídeo passado, em que ele dizia: Senhor, não tem ninguém que agite a água.
ele estava diante do Senhor maior, daquele que é conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, que é o Senhor Jesus. É aquele que tem todo o poder na mão, na sua mão. E ele ainda dizia, olha, eu tô aqui diante do tanque. Parecia que aquele tanque era coisa do outro mundo. Ai, o anjo vai descer. Ele estava diante daquele que é maior que o anjo. E ele estava preocupado com o agitar da água. E muitas vezes nós ficamos preocupados com a unção com óleo, com que alguém coloque a mão na nossa cabeça. Mas nós não consertamos a nossa vida e não procuramos ter uma intimidade, na verdade, com Deus. Vemos aí a prática da arca. A palavra de Deus fala lá em Jeremias para que não se confeccione nenhuma arca. Não podemos idolatrar nada além do nosso Deus. Colocar nada adiante dele. E você sabia que um pai, uma mãe, um filho, um simbolismo que se usa, que se coloca como grande, nós talvez estejamos colocando maior que Deus? Então fica essas passagens bíblicas, essa meditação para nós no dia de hoje, e que você possa examinar. Eu vou deixar na descrição do canal os versículos, e você possa examinar e que você cresça no conhecimento da palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, e fica aí um forte abraço da missionária Daisy. Até o próximo vídeo.